Dessa tarde é sobre sexualidade. Eu creio que é o tema do congresso, né, do seminário de vocês. E é um tema bem interessante, porque geralmente a igreja ela não aborda esses assuntos, essas questões, né? Deixa-se isso como se fosse mais um tabu, uma coisa mais reservada, né, ao jovem descobrir sozinho. Mas se você for atrás da palavra sexualidade, da definição da palavra sexualidade, além do dicionário, né, mas a definição da palavra dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro dos relacionamentos, você vai descobrir que sexualidade é vida. E que Deus nos fez seres sexuais. Eu e você somos seres sexuais, ou seja, Deus, Ele, em seu projeto, em seu plano, arquitetou que eu e você, um dia, dependêssemos, usássemos da sexualidade para sermos felizes. É impossível um ser humano, uma pessoa, ser feliz sem ter, né, sua sexualidade ativa, saudável, baseada realmente no propósito, naquilo que Deus ele criou. Uma das coisas que eu tenho como propósito nessa tarde é desmistificar exatamente isso, porque a igreja hoje ela olha para esse tema, né, e fala, é melhor a gente não abordar, porque se abordar, esses jovens, esses adolescentes vão começar a ficar com calores, né, e vão começar a pensar besteira, e daqui a pouco não vão mais só pensar besteira, vão fazer besteira, mas não é assim. Amém? Amém. Amém? Amém. Vocês estão vivos? Amém. A sexualidade, ela é muito importante porque Deus nos fez assim. Olha para o teu irmão e diz, Deus me fez um ser sexual. Não ser sensual, sexual, né? Fala teu irmão, Deus me fez um ser sexual. Isso quer dizer o que, pastor? Biologicamente isso quer dizer que eu e você, na nossa anatomia, na nossa fisiologia, temos, né, partes em nós que Deus fez, que Deus arquitetou para que nós respondêssemos sexualmente. Nos homens e nas mulheres existe, né, diferença, né? E essa diferença, fisiologicamente, ela está relacionada tanto na anatomia quanto nos hormônios. Eu creio que vocês vão ver, né, isso bem direitinho, né? Quase trouxeram um corpo aqui para, né, para apresentar. Só para quebrar o gelo. Minha esposa ela fazia enfermagem na Federal em João Pessoa. E uma das provas que ela fez de anatomia era a parte reprodutora masculina, né? E ela perdeu a prova e tinha que fazer essa prova oral junto com o professor, né? E quem lida com a área de saúde, né, como um professor de muitos e muitos anos, e para ele tanto faz como tanto fez. E ele lá pegava, né, lá no cadáver as coisas e dizia, Caroline, qual é o nome disso? Aí ela olhava e dizia, eu não sei. Aí soltava, pegava outra coisa e o nome disso, ela olhava e ela dizia, eu não sei. Ela dizia, Manuel, eu olhava para aquilo e dizia, eu não tinha condição de dizer, porque era tão constrangedor, só eu e o professor. E eu dizia, o professor, não estava nem aí, para ele era tanto faz como tanto fez. E é exatamente isso, às vezes a curiosidade, né, porque não é revelado, porque não é exposto, né, a gente cria aquela mística, a gente cria aquele, será, o que será? Mas gente, sexualidade, né, foi algo que Deus fez, é algo para ser vivido, mas dentro de um limite. Tudo aquilo que Deus faz, Ele colocou fronteiras. Quando nós atravessamos as fronteiras, aí corre o perigo, aí está o risco. Quando Deus ele fez o Éden, quando Ele fez o jardim, estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem era livre para comer qualquer uma das árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque aquela árvore ela representava o limite. Se o homem ele ultrapassasse aquele limite, ele iria colher graves consequências. A sexualidade é bênção, foi Deus que fez, Deus me fez assim, Deus te fez assim. Mas o diabo, ele olha para a sexualidade e faz com que o ser humano ele passe dos limites, porque é quebrando princípios, é saindo das fronteiras que nós corremos o risco. Se você for ver, né, qual é o mais novo aqui da turma? Tem 10 anos. 10 anos, né? Começa com 10 anos. Então assim, com 11, com 12, com 13... todo mundo sabe que o corpo ele começa a mudar. Por quê? Porque o corpo ele começa a receber uma carga de hormônio.
E os hormônios, eles começam a modificar o corpo, começam a modificar os interesses. De um primeiro momento, né, você vê a criança ali, o menino, se dá bem só com os meninos, e tem até uma certa guerra contra as meninas, porque meninas e meninos. Só que daqui a pouco os hormônios vão começar a mudar isso. Os meninos vão começar a olhar para as meninas e as meninas vão começar a olhar para os meninos, com outro interesse, né? As meninas hoje, elas têm, vamos dizer assim, uma precocidade em relação à sexualidade por conta da mídia. O apelo da mídia, né, para que a criança, o pré-adolescente, ele se torne já um homem e uma mulher tão grande, que existem relatos de crianças que seu primeiro ciclo menstrual está vindo com 8, com 9 anos, né? Então, assim, isso é uma pressão muito grande, né? Algo que a igreja, eu e você, nós devemos trazer parâmetros para que a gente possa nos proteger e proteger os jovens, proteger os adolescentes da igreja. Mas, deixa eu pegar aqui uma linha para a gente começar, né, propriamente dito na palavra que eu vim trazer para vocês. Quando Deus nos fez seres sexuais, e quando chega essa idade onde os hormônios eles são ativados em nós, né, muitos e muitos jovens começam a entrar diante de Deus e dizer: Pai, eu não quero pecar, eu não quero olhar e desejar, eu não quero ceder, eu não quero que os meus olhos venham ser somente atraídos a isso. E motivados por isso, essas pessoas elas começam a orar para que Deus tire esse desejo. Querido, Deus jamais vai tirar esse desejo de você. A verdade é que quando nós pedimos para Deus tirar o desejo sexual de nós estamos pedindo uma oração absurda que vai contra aquilo que Deus ele fez. Ou seja, eu e você fomos feitos de alguma forma não somente para isso, mas para que eu e você, através do sexo, multiplicássemos e frutificássemos. Mas antes propriamente de tudo sexo, eu preciso o quê? Ter meu corpo transformado. E os hormônios eles vão fazer isso. Mas a grande diferença entre estar totalmente tomado pelos hormônios e tomado pelo espírito vai fazer com que eu me diferencie de um animal, por exemplo. Você vê um animal, né, um cachorro. Quantos já viram assim uma cachorra com uns 20 cachorros atrás? Quem já viu aqui? Já. Ninguém viu no Jeremias isso? Só eu vi em Bodocongó. Quem viu? Levanta a mão. O que eles estavam fazendo, né? Marcaram um encontro, foram brincar, né? A cachorra, ela entra no cio, ela libera, né, odores, os cachorros identificam aquilo e eles vão atrás. Hoje, né, falta desse tanto assim para os jovens da nossa geração estarem como essa cachorra e esses cachorros no cio, no meio da rua. Falta pouco. Mas o que Deus ele nos faz diferente é que nós temos o domínio sobre os nossos desejos. Fala comigo, eu tenho domínio sobre os meus desejos. Eu tenho domínio sobre os meus desejos. Você tem mesmo? Tem? O diabo ele tem convencido os jovens que eles não têm domínio e que na verdade não precisa se ter domínio, que eles podem livremente satisfazerem com aquilo que eles querem. Mas não é assim. Lembra que eu disse no começo da palavra que nós temos limites, fronteiras, e as fronteiras elas precisam ser obedecidas. Existe um propósito para que eu e você, como seres sexuais, né, possamos viver bem. Qual é esse propósito? Do casamento e da frutificação. Deus ele fez o sexo não somente para a gente termos filhos. Deus fez o sexo para o homem e a mulher serem felizes. Porque o sexo, né? Eu não sei nem se eu posso dizer isso com essa ruma de menina aqui, né? Chega, eles abrem os olhos para mim. Mas quanto mais cedo vocês aprenderem, né, como vacina, né, vocês vão ficar, vamos dizer assim, protegidos da mentira que está lá fora. Então o sexo, ele é sim bênção. Me diga uma coisa a vocês, tem condição, né, de um casal na lua de mel, depois de praticarem um ato sexual, darem glória a Deus? Sim ou não? Sim? Não entendeu. Sabe por que para nós o sexo ele é feio, ele é sujo, ele é imoral? Pela nossa herança religiosa. A religião tradicional, ela incutiu em nós que o sexo ele é sujo. Por quê? Porque a mãe de Deus ela é virgem. Sabem disso?
Você está com fome, você come qualquer coisa? Sim ou não? Não. Os animais, quando estão com fome, eles comem qualquer coisa. Reviram lixo, farejam o chão, comem as migalhas. Mas nós não somos animais. Quando você está com fome, você para, você elabora, você diz, não, eu vou para casa. Lá em casa eu vou fazer um misto, eu vou fazer um café com leite e vou comer. Ou vou fazer o meu almoço e eu vou almoçar. Você tem um tempo, você espera por isso. A sexualidade deve ser enfrentada por nós da mesma forma. Porque, querido, isso é algo tão sério, mas tão sério, que o diabo, quando ele deseja tocar no nosso caráter, ele toca na nossa sexualidade. Se você for ver Romanos capítulo 1, você vai ver Paulo falando ali exaustivamente sobre a sexualidade, porque os homens deixaram de adorar a Deus e por isso Deus os entregou às suas paixões e eles começaram a fazer coisas torpes. E no final do capítulo você vai ver que a consequência disso é rebeldia, é mentira, é confusão, é divisão, facção dentro da igreja, dentro da vida das pessoas, porque elas se permitiram, serem tocadas na sua sexualidade. O que você tem mais de precioso, jovem, é exatamente isso. Não deixe ninguém perverter sua sexualidade. Não deixe ninguém tocar precocemente, ativar precocemente isso em você. Hoje é uma luta muito grande da sociedade, porque você liga a TV e você vê o apelo, o esforço da mídia para que isso venha a ser despertado em nós. Por quê? Porque se descobriu que sexualidade vem de leite, sexualidade vem de carro, sexualidade vem de qualquer coisa. Então todo apelo comercial, quando tem a sensualidade, ele desce mais fácil no indivíduo. O que nós precisamos fazer? Nos vacinar contra essas coisas. Todo mundo aqui sabe a diferença entre os dois sexos que existem? Entre o homem e a mulher, sim ou não? Sim? Ainda bem, porque senão aí o negócio estava feio, a confusão, né? Anatomicamente, o homem ele tem os seus órgãos sexuais externos, né? E a mulher é interno. Os ovários, a vagina, o útero.